Olá, pessoal! Eu sou Carol Negrin, professora de Biologia aqui de Estratégia Vestibulares, e essas são as 100 dicas para gabaritar Biologia. Na dica de hoje, a gente vai conversar sobre os organismos cordados e iniciar os nossos estudos com peixes. Primeiramente, o que são cordados, né, pessoal? Eles recebem esse nome porque são organismos que apresentam notocorda, que é aquele tubo dorsal sólido formado lá na neurulação do desenvolvimento embrionário. Bom, olhando aqui nesse cladograma, a gente consegue observar que os cordados são um grupo irmão de equinodermos, que são animais invertebrados. Todos eles são deuterostômios, ou seja, o blastóporo dá origem ao ânus primeiramente, só depois ocorre o surgimento da boca, e os cordados, eles apresentam três grupos aí de animais, que são os cefalocordados, representados pelo anfioxo, os urocordados, representados pelos tunicados, e os animais vertebrados, que são aqueles que possuem vértebra, em que a notocorda dá lugar à coluna vertebral. Nos cefalocordados, a notocorda persiste por toda a vida e nos urocordados, ela está presente apenas na fase larval. Além da notocorda, quais são outras características dos animais cordados? São essas aqui: presença de tubo nervoso dorsal oco, também formado lá na neurulação, fendas faringianas, que nos peixes dá origem às brânquias, e nos demais vertebrados, essas estruturas se fecham e dão origem aos ossículos do ouvido, à mandíbula e também outras estruturas da cabeça e do pescoço. Apresentam endóstilo, que é uma estrutura ciliada secretora de muco, que nos vertebrados ela se diferencia aí na glândula tireoide, e também apresentam uma cauda muscular pós-anal. Bom, gente, esses são os cordados, e agora a gente vai entrar falando aqui, ó, sobre os vertebrados, iniciando com os peixes. Quais são características dos peixes? Gente, peixes, como vocês podem ver aqui, eles estão entre aspas, porque não formam um grupo monofilético, não são um grupo natural. Na verdade, são diversos organismos com características distintas que estão agrupados dentro aí de peixes, dessa superclasse peixes. Pouquinho sobre eles, olha. Eles são animais aquáticos de corpo geralmente fusiforme, revestido por escamas achatadas, e existem dois grupos principais: aqueles com esqueleto cartilaginoso, chamado de condrictes, e aqueles com esqueleto ósseo, chamados de osteíctes. Aqui nessa representação, nessa figura, a gente vê um peixe ósseo, e a gente vê as suas diversas estruturas. Aqui, brânquias, sistema digestório completo, com boca, esôfago, estômago, intestino, ânus e também fígado e vesícula biliar. Aqui as gônadas, aqui o seu cérebro e tantas outras estruturas, dentre elas a bexiga natatória, que está presente apenas nos peixes ósseos, ok? Esses peixes, eles são pecilotérmicos ou heterotérmicos ou ectotérmicos. Isso significa que eles não contêm mecanismos que permitam a manutenção e regulação da temperatura corpórea. A sua temperatura varia de acordo com a temperatura do ambiente. Além disso, eles apresentam respiração branquial. Possuem também um sistema de linha lateral, que é responsável pela percepção de vibrações e também pressões do meio externo. Falando agora um pouquinho das diferenças entre os peixes cartilaginosos e dos peixes ósseos, começando com os cartilaginosos, olha aqui. Os peixes cartilaginosos são os tubarões e as arraias. Eles apresentam esqueleto composto majoritariamente por cartilagem e apresentam apenas dois pares de nadadeiras, as peitorais e as pélvicas. Estamos vendo aqui, ó, nadadeiras peitorais e aqui as nadadeiras pélvicas. Apresentam escamas placoides, têm fecundação interna, desenvolvimento direto e são ovovivíparos. Com relação aos peixes ósseos, esses peixes eles podem ser do tipo com nadadeiras raiadas, que são a grande maioria de peixes que conhecemos, e aqueles peixes com nadadeiras lobadas, como os selacantos e os peixes pulmonados. Aqui a gente está vendo um peixe ósseo, que é um bacalhau. Eles apresentam esqueleto ósseo, escamas dérmicas ósseas achatadas e são animais ovíparos. Bom, se esses animais eles apresentam uma respiração branquial, que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver, como é que acontece essa respiração, né, gente? Então, aqui a gente está vendo um esquema mostrando que a água vem do ambiente e passa pelos filamentos branquiais. Essa água que contém gás oxigênio permite que esse gás oxigênio
vá em direção ao sangue por difusão, e esse sangue passa a circular pelo corpo do animal, levando o oxigênio, e o gás carbônico presente no sangue, que também está passando pelos filamentos branquiais, se difunde para a água e volta para o ambiente aquático, tá bom? Esses peixes ósseos, no caso, eles também apresentam a bexiga natatória ou glândula de gás. Essa bexiga natatória, ela não está relacionada com as trocas gasosas, com a respiração. No entanto, ela tem uma função hidrostática, permite que o animal se movimente nos diferentes estratos aí do ambiente aquático, permitindo que ele afunde ou que ele vá até a superfície. Funciona aí como uma boia. O que cai muito, gente, é com relação ao seu sistema circulatório. Eles apresentam uma circulação simples e coração com 2 cavidades. Circulação simples por quê? Porque o sangue passa apenas uma vez pelo coração. O sangue que passa pelo coração é um sangue venoso, vai em direção às brânquias onde ocorrem as trocas gasosas. Esse sangue agora oxigenado caminha pelo corpo e volta ao coração para ser bombeado. Sistema digestório é completo e a excreção ocorre através de rins mesonéfricos, em que nos peixes ósseos ocorre a excreção de amônia e nos peixes cartilaginosos de ureia. No entanto, essa ureia, ela fica concentrada no sangue e não é eliminada, o que favorece aí no processo de osmorregulação dos peixes cartilaginosos. Bom, gente, essa foi a nossa dica de número 59, ainda vem muito mais por aí. Se você gostou, curta e compartilhe e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!